Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Depois de uma ausência, estou de volta. Tive que me ausentar por uma questão de estudos, do problemas no meu mestrado, mas enfim, estou aqui de volta. Eu peço desculpas para vocês por esse sumiço. Provavelmente vai acontecer assim um dia ou outro, mas a gente vai finalizar a disciplina do jeito que está programado, tá bom? Não se preocupem com relação a isso. Eu espero que ela esteja sendo útil para vocês, se vocês estejam aproveitando. E bora lá! Como diz a Deia do Não Inviabilize, vamos lá, vamos de história, né? Não sei se vocês escutam podcast, mas eu me sinto uma podcaster. Se vocês vissem meu microfone aqui que eu utilizo para gravar, vocês iam me achar assim, a podcaster. Enfim, vamos lá. Bom, na aula de hoje, nós vamos aprender, vai ser uma aula que eu acredito que vai ser rápida, porque nós vamos aprender sobre Ashura e sobre paginação de piso. O que acontece? Quando a gente olha para a nossa planta, que já está aí, já tem layout, já tem nomes, já tem áreas, já tem cotas, a gente precisa colocar a gente precisa identificar, quando a gente olha uma planta técnica, as áreas chamadas áreas molhadas. O que são áreas molhadas? São áreas que possuem um cano de água. Então, assim, banheiro, cozinha, área de serviço, tudo isso é área molhada porque existem canos de água saindo por ali. Então, isso é muito importante que esteja identificado na planta, porque quando você bate o olho numa planta técnica, você tem que ser capaz de ler assim muito rapidamente, assim, pegar todas as informações muito rapidamente. É a mesma coisa da gente estar fazendo um texto, a gente precisa ser o mais claro possível para que a outra pessoa entenda, né? Porque desenho técnico, na verdade, é uma linguagem, e é uma linguagem que precisa ser muito clara, muito objetiva, porque tanto vai ser lido por pessoas que têm um autoconhecimento, como vocês que estão fazendo o curso superior, quanto vai ser lido também por pessoas, por peão de obra, por gente que vai fazer a construção, né? Então, assim, tem que ser muito claro. E como tem que ser muito claro e tem que ser muito uniforme, uma das uniformizações, né, um dos padrões que a gente tem é toda a área molhada ser apresentada com Ashura. O que é a Ashura? Deixa eu fazer aqui um retângulo. Fazer aqui, retângulo. O que é um Ashura? Ashura é eu colocar dentro de um espaço não é bem uma pintura, mas é como se fosse um desenho que demarcado naquele espaço. Então, aqui no AutoCAD, a gente tem vários tipos de Ashura. A gente tem essa Ashura que eu coloquei, que é a User Defined, que é a que a gente vai utilizar. A gente também tem diversos tipos aqui, como eu vou mostrar para vocês, que são os patterns, são os padrões. Se vocês olharem aqui, deixa eu apontar aqui para vocês, ele fica aqui, ó, os padrões. Se vocês abrirem essa janelinha, vocês vão ver vários tipos de Ashura. Tem de tijolinho, tem de concreto, tem de caixas, tem diversos tipos que vão representar um determinado tipo de material. Então, você vai olhar para aquele desenho, você vai olhar para aquele espaço e você vai identificar que aquele espaço é formado por um determinado tipo de material. Então, materiais são muito importantes, né? Enfim, materiais de construção são uma coisa assim, super importante na construção civil, e eles devem ser identificados na parte de especificações, né? Pedras, enfim, tem uma série de tipos de Ashura, ok? Então, quando vocês vão fazer cortes e vistas, que a gente provavelmente vai fazer aqui também, vocês vão identificar se tem, por exemplo, um tijolinho, uma parede de tijolinho aparente, de pedras, de madeira, revestimento de madeira. Tudo isso deve ser representado através de uma Ashura, ok?
Então, como a gente vai falar sobre a Ashura e a gente tem a nossa planta aqui, a gente tem que colocar a Ashura nas áreas molhadas, que são o quê? Nos banheiros e na cozinha. No meu caso, eu escolhi esse espaço como sendo cozinha, esses 2 espaços e mais esse aqui e esse como sendo banheiro. Então, eu vou colocar aqui uma Ashura nesse banheiro aqui para vocês verem como a gente faz e vocês fazerem também. Primeira coisa, a Ashura no desenho técnico, quando você tem uma frase, né, quando tem uma informação, como no caso aqui que a gente tem o nome do ambiente e a área, a Ashura deve ser interrompida nesses espaços. Então, por isso que quando a gente vai colocar a Ashura, a gente deixa o nomezinho, porque ela, pelo desenho técnico, de acordo com o desenho técnico, ela deve ser interrompida nos locais onde há algo escrito ou onde há cota. A cota, que é justamente a medida, a dimensão, preferencialmente ela não deve estar dentro do ambiente, a não ser que seja necessário, como por exemplo, nesse caso aqui dessa suíte, para colocar a dimensão interna dessa suíte, eu preciso colocar a cota dentro do espaço. Então, a preferência é que não se coloque, é que a gente mantenha sempre as cotas fora. Mas nem sempre isso será possível, tá? Então, por isso que pode acontecer da cota estar dentro do ambiente e está tudo bem, ok? Desde que não seja exagerado e desde que não haja confusão na informação. Lembrando que a cota vai ser uma linha bem fininha quando ela for impressa, né? Quando for a parte de plotagem, de impressão, a cota sai com uma linha super fininha, então para ela não ser confundida com as outras partes do desenho. Então, vamos deixar de delongas e vamos colocar a Ashura aqui. A Ashura vocês vão encontrar aqui no agrupamento Draw, aqui, e ela é esse íconezinho bem aqui, olha só. É um quadradinho com, justamente um quadradinho ashurado, né, com a Ashura em linhas diagonais. A tecla de atalho da Ashura é H Enter, né? H de Ashura. Ashura é com H mudo, né? Então, vamos lá. Eu vou ativar o comando Ashura. H. Deixa eu botar aqui. H Enter. Quando eu ativo o comando Ashura no AutoCAD 2019, 2020 até 2022, vocês vão ver que vai criar uma aba aqui chamada de Hatch Creation. Hatch quer dizer Ashura em inglês, e vai criar todo as possibilidades, né, de Ashura vão ficar aqui em cima nesta aba, e a gente vai trabalhar em cima desse. Qual é a vantagem do AutoCAD? A vantagem do AutoCAD é aquele autoexplicativo. Então, basta a gente ir lendo o que ele está pedindo, que a gente vai identificando quais são as questões. Bom, a gente vai escolher o tipo de Ashura aqui, né, nessa parte aqui, como eu já tinha mostrado para vocês. Como a gente está falando de piso, é recomendado que a Ashura seja quadrada. Recomendação. Que ela seja quadrada ou listrada, né? Que sejam diversas linhas. Só que as diversas linhas, ela vai confundir com as linhas de nível, né? No caso aqui, por exemplo, que o que acontece? Quando a gente está falando de banheiro, por exemplo, a gente tem uma diferença de nível do ambiente externo para o banheiro. E se nesse banheiro tem chuveiro, em geral, a gente tem uma diferença de nível do banheiro inteiro para a parte do chuveiro, justamente para a água do chuveiro não vazar. Por isso que o ideal é que ela seja um pouquinho mais baixa. Pode acontecer de não ser? Pode acontecer de não ser, inclusive é bastante comum. É mais comum do que deveria. Mas a situação ideal é que a parte do chuveiro esteja um pouquinho mais baixa. Por isso que aqui no meu desenho, a parte do chuveiro foi separada do banheiro
com essa linha, que é uma linha de nível, ok? Então, eu tenho aqui esse espaço do banheiro, que é um espaço fechado. Eu vou colocar a achura. Como eu disse para vocês, o ideal é que seja uma achura quadrada, para não confundir com a linha de nível. Muita gente gosta de usar o line, gosta de usar o net, gosta de usar esse net aqui. Esse net, ele é legal. Mas qual é o problema dele? O problema dele é que você vai ter dificuldade de controlar o tamanho do quadradinho. E por que a gente tem que controlar o tamanho do quadradinho? Porque a gente vai colocar essa achura de acordo, né? Não é obrigatório, obviamente, porque essa parte de paginação de piso ela é feita no detalhamento. Mas preferencialmente a gente vai colocar o tamanho do quadrado dentro da achura do mesmo tamanho do piso que a gente vai utilizar, né, do revestimento que a gente vai utilizar. Então, para isso, eu vou colocar aqui, lá no final a gente vai encontrar essa user, que é a user defined, que é justamente a definição do usuário, ou seja, a gente que vai dizer o tamanho dessa achura. Eu vou escolher ela. A professora, mas no meu caso, a minha, ela está, como que chama? Ela tá só com uma linha, ela não tá com duas linhas. Por quê? Porque quando você baixa aqui, aqui é o tamanho dela. Quando você abre aqui a propriedades, ela vai perguntar se você quer double ou não. Eu vou deixar para mostrar isso para vocês já já. Primeiro a gente vai botar o tamanho. Eu quero um revestimento no meu banheiro de 30 por 30. Então, como a gente está trabalhando aqui, uma unidade do AutoCAD é igual a 1 metro, aqui nessa parte de tamanho a gente vai colocar 0,3, que seria 30 centímetros, que é justamente o tamanho, né, que eu tô falando que eu vou utilizar de revestimento para o meu banheiro. É obrigatório? Não, você vai escolher de acordo com o que você quiser, mas eu quero usar 0,3 porque eu acho que vai ficar mais bonitinho aqui. Então, eu clico dentro, né, que a gente vai pegar aqui no Pick Point, você vai clicar aqui, ó, no Pick Point, e vai clicar dentro de onde você quer que tenha a achura. Olha só, o que é a achura, gente? Ela é como se fosse uma água que você joga numa bacia. Então, ela vai obedecer os limites que você fechar. Por isso que sempre que você for utilizar uma achura, você tem que ter a certeza de que você fechou a bacia, que você está falando de um espaço completamente fechado, tá? Porque se tiver aberta, ela vai vazar pelo seu desenho, vai pesar muito. Então, sempre tenha a certeza de que você está trabalhando com um espaço completamente fechado. Se você jogou a achura e demorou muito, tá processando, demorando, e o computador não vai, o computador não anda, pode ter certeza que provavelmente esse espaço que você clicou dentro tá aberto e a achura tá vazando, e é como se ela estivesse buscando limites. Então, o programa começa a trabalhar muito pesadamente e pode dar um erro fatal, gente. Eu não queria falar essa palavra para não atrair, mas pode ser que dê um erro fatal, e a gente sabe que um erro fatal no AutoCAD é desesperador, né? Eu não sei, assim, eu já disse para vocês para terem um toque de salvamento, salvem todo o tempo. Não deixem de salvar o desenho de vocês, porque quanto mais vocês aprendem a desenhar, mais rápido vocês fazem as coisas. Quanto mais rápido vocês fazem, mais coisa vocês fazem em menos tempo. Então, se você deixa de salvar, você perde mais coisa, no caso de uma queda de energia, enfim. Então, sempre salvem o desenho de vocês, tá bom? Então, vocês viram aqui que ela foi nos limites. Eu vou colocar aqui também, porque esse aqui também faz parte do meu banheiro. E vou colocar aqui nesse espacinho da porta também, porque ele também faz parte do meu banheiro. Esse arco aqui, ele é apenas a posição que a porta ocupa, mas ele não existe de fato, né? Ele é só um desenho. Ele é só uma representação do espaço ocupado pela porta. Então, olha só o que aconteceu. A minha achura, ela já interrompeu aqui no texto.
Como eu tô tratando de paginação de piso, eu vou colocar aqui o Set Origin, ou seja, eu vou clicar no ponto que eu quero que seja o ponto inicial da minha achura. E eu quero que seja esse ponto aqui. Olha como vai mudar. Vocês estão vendo como mudou de lugar? Ela justamente mudou de lugar por conta da origem que tá tendo. Então, eu posso ajustar, eu posso originar ela daqui desse canto de cá. Então, eu posso originar a minha achura de qualquer ponto que eu quiser, justamente para poder fazer a paginação do piso, ok? E aí, depois já eu vou falar um pouquinho sobre isso, não vou entrar em tantos detalhes assim, mas vou falar um pouco sobre isso para vocês. Então, depois que eu coloquei minha achura, que eu defini aqui, agora vamos lá para o double. Quando vocês colocam o user, em geral, ele vai ter só uma linha, que é justamente as linhas horizontais. Se eu coloco double, ele vai criar as linhas verticais e vai se tornar um modelo de revestimento. Sempre esse double vai ser quadrado. Então, por isso é que a gente vai sempre utilizar apenas para revestimentos quadrados. Ok? Então, terminei, coloquei a origem, coloquei o tamanho, escolhi o tipo de achura, né? Coloquei aqui, vou colocar ok. Close Creation, dou Enter. Pronto. Aqui eu já tenho uma achura no meu banheiro. Aí eu vou colocar ela no meu layer de achura, que no meu caso, cadê o meu layer? Eu tenho um layer de achura aqui? Tenho, gente, achura piso. Eu já criei um layer de achura de piso, justamente que vai ser quando for imprimir, vai imprimir esse cinzazinho, que é para poder ficar bonitinho, né? E não ficar confuso com relação à linha de nível. E assim eu vou fazer com todas as minhas áreas molhadas. Eu vou colocar aqui também nesses dois banheiros. Vamos lá repetir para vocês gravarem. H-Enter. Vai abrir aqui a linha. Eu vou definir o padrão que é o user. Já está em double, porque eu já tinha marcado antes. Vou colocar o pick point. Eu vou clicar dentro do espaço que eu quero que tenha a minha achura, quantos espaços eu quiser. Lembrando que quantas vezes eu clicar, eu vou clicar, por exemplo, eu cliquei nesses 3 espaços dentro do mesmo banheiro, então tudo isso vira uma achura só, tá bom? Então, cada clique que eu dou, antes de dar o Enter, ele vai, como se ele fosse aglomerando, né? Como se fosse acumulando. Então, é considerado todo isso daí é uma achura só. Se eu dou um clique, dou OK, depois eu clico nessa área aqui, dou OK, depois eu clico, entro dentro da porta e dou OK, ele cria 3 achuras diferentes, né? Então, assim, eu já não vou conseguir fazer aquela origem como eu tô falando pra vocês. Cadê a origem? Set Origin, eu vou querer minha origem aqui. Fiz tudo bonitinho. Enter. Pronto, já cliquei, criei. Vou colocar no meu layer. Aqui é by layer, lembrando que isso vem daqui, né, que é by layer, que vai ser quando a gente for configurar a impressão, tudo vai ser by layer. Eu sempre deixo vocês colocando by layer, baleia, baleia, baleia. É a piadinha da baleia, enfim, bobagens, né? Vamos aqui voltar. Gente, já tá quase 20 minutos. Então, vou falar aqui mais uma coisa pra vocês. Outra achura que eu gosto muito de colocar é quando tem pedra. Pedras pedras de granito, principalmente. Por quê? Porque são estruturas que vão ser fixas, né, na minha planta. Então, é bom que elas também estejam demonstradas. Então, qual é a achura que eu gosto de usar para pedra de granito? É justamente a concrete. Concrete, professora, concrete, exatamente. Conc. Essa achura aqui, ela fica muito parecida com uma pedra de granito, olha só. Eu vou colocar aqui. Ela tá sólida, porque é como se ela tivesse tão pertinho dela que ela tá tudo unidinha. Vou colocar um espaçamento maior, 10.
0,1. Tá dando certo aqui? Peraí, deixa eu ver. 0,1. Ai, gente, olha só, não deu certo aqui porque eu coloquei a Arconc, né? Tá aqui com um espaçamento diferente. Eu vou abrir minhas propriedades. A minha janela de propriedades. Deixa eu tirar aqui. É assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vou deixar aqui pra vocês, não vou nem editar. Vou deixar aqui os erros pra vocês verem que acontece. Aqui a escala, deixa eu ver, deixa eu analisar aqui a escala. Deixa eu botar 10. A escala aqui, ela tá bem... Deixa eu botar aqui. E deixa eu colocar aqui uma outra achura. Bom, vocês estão vendo que eu não consegui resolver esse problema, né? Da achura. Então, o que vamos acontecer aqui? Eu vou deixar... eu vou fazer essa achura do jeito que... vou tentar resolver esse probleminha. E aí, na próxima aula, eu vou falar para vocês um pouco da paginação de piso, né? Porque essa aula já tá com 21 minutos. E vou falar também sobre como resolver esse problema da achura na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira eu volto, gente. Eu aproveito e falo da altura do nível, né? Da cota de nível, como a gente tem que demonstrar como é que a gente aparece, como é que ela aparece no desenho, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Coloquem as achuras aí pelo menos as achuras de piso, coloquem nos banheiros e deixa as achuras de pedra para eu tentar resolver o problema e explicar para vocês na próxima aula, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui por hoje. Eu vou deixar meu beijo para vocês. Mais uma vez, peço desculpas pelo sumiço, mas estamos de volta, né? Voltamos com a nossa programação normal, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!